Aí, vamos lá, Ana. Conta a sua história, sem pressa. Da onde você veio, o que você já fez, o que você já trabalhou, o que você estudou, se você tem irmão, irmã, como que era a tua família. Conta aí pra gente. Na minha casa, né, na minha família, eu cresci com um irmão mais velho. Mas no total eu tenho 6 irmãos. 6? Sério? Caramba! O meu pai era meio saidinho. E aí a gente cresceu numa casa, assim, bem simples, sabe? Minha mãe sempre foi mãe solteira, então ela tinha que trabalhar o dia inteiro para sustentar eu e meu irmão. E aí a gente foi crescendo assim. Quando eu tava com 17 anos, eu conheci hoje meu atual marido, né? E aí a gente decidiu se casar, assim. Com 17 com anos? 17 É anos. mesmo? Caramba. Eu tinha 17 e ele 19. E Nossa! aí, nessa época, eu tinha acabado de sair da escola, né? Eu terminei a escola com 17 e comecei a fazer faculdade. Entrei para a faculdade de Direito, uma faculdade pública. E aí, a gente foi morar juntos, os dois. E ele... Lá em Foz mesmo? Lá em Foz mesmo. Tá. E aí, eu trabalhava o dia inteiro, né? Porque a gente precisava pagar as contas e tal. E ele também. E aí, eu comecei a fazer faculdade à noite. Só que ficou muito difícil e também não era um curso que eu me identificava muito. Eu acabei trancando para poder, né, me dedicar ali a trabalhar o dia inteiro. Tá. E aí, nisso ele não estava fazendo faculdade, ele estava trabalhando também Qual em que é o período nome integral, dele? José. José, tá. Isso. E aí ele passou numa faculdade pública de engenharia mecânica também, no mesmo lugar onde eu estudava. E aí ele Você era na pública também? Também. Que você fazia? Tá. É, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade privada. Tinha que ralar, ou Sim, entra ou não entra, né? Exatamente. E aí ele começou a fazer, só que a faculdade dele era período integral. Nossa. E aí... Putz, e recém-casado? Recém-casados. Caramba. E aí, nessa época, eu ganhava um salário mínimo e ele também. E ele teve que largar o emprego dele. E aí, a gente ficou nessa. Ou a gente voltava a morar com os pais, ou a gente dava um jeito ali de dar conta de pagar todas as despesas da casa. E aí, eu fiquei nessa, trabalhando o dia inteiro e sustentando a casa por nós dois, enquanto ele fazia faculdade. Nossa. E a gente ficou 5 anos nisso. Caramba, porque foi o tempo da facul inteira dele. Sim, e aí eu trabalhando o dia inteiro e tal, fui crescendo de cargo na empresa que eu tava trabalhando, então eu ganhava um salário mínimo. Eu era caixa. Na verdade, eu comecei como vendedora numa loja de roupas. E aí, de vendedora, eu fui pra caixa. E caixa, como é um cargo mais de confiança, aí eu passei a ganhar 2 salários mínimos. Tá. E era esse o dinheiro que a gente tinha pra se sustentar, enquanto meu marido fazia faculdade. E aí, nisso, eu fui pesquisando formas de conseguir economizar pra gente poder sobreviver com esse valor que a gente tinha por mês. E aí que eu conheci o minimalismo, dicas, né, de economia, porque... Você procurava na internet mesmo? Eu procurava na internet, aí eu me deparei com o The Minimalists, né, que eles começaram a falar, eles tinham um blog. São 2 homens lá dos Estados Unidos. É aquele que tem uma série na Netflix? Sim. Ah, sei, é Joshua, sei lá qual que é o nome, Nicodemos, tá. Isso. E aí eu, né, pesquisando sobre minimalismo, encontrei vários blogs, a maioria era gringo, não tinha muita gente falando sobre minimalismo aqui no Brasil ainda. E aí eu comecei a estudar, pesquisar mais, porque eu era pobre, mas eu não queria ser uma pobre frustrada, entendeu? De, tipo, ficar triste por não conseguir comprar as coisas e tal. Eu queria viver naquela minha condição e viver feliz. E aí eu fui desenvolvendo, né, mais essas técnicas de minimalismo, aplicando elas no meu dia a dia, e a gente conseguiu começar a viver muito bem, gastando muito pouco. Tanto que a gente começou a viver apenas com um salário mínimo e o outro salário mínimo eu economizava porque a gente precisava, né? A gente queria comprar uma casa, a gente queria comprar um carro e não tinha de onde tirar dinheiro, então precisava economizar o máximo. E aí eu consegui economizando ali, fiz aquele programa lá do Minha Casa Minha Vida, consegui dar entrada, comprar a casa, financiei a casa em 30 anos, paguei em 5. Olha, da hora. Foi ali abatendo e tal, né, que... eu fui amortizando, né? Amortizando. Eu fui mostrando tudo isso pro pessoal no meu canal no YouTube e o pessoal foi gostando de acompanhar. Mas aí você já tinha um canal nessa época? Nessa época, eu fazia muito freelancer também, né? Porque não bastava só trabalhar o dia inteiro, tinha que trabalhar no final de semana também, para conseguir uma renda extra. E eu fazia maquiagem. Eu ia maquiar em eventos, em hotéis, nos finais de semana. Boa, deixa eu Inclusive, à noite, assim, tipo, na véspera de Ano Novo, eu ia para os hotéis para maquiar e eu passei 5 anos sem ter Ano Novo, porque eu ficava lá maquiando o pessoal dos eventos. E aí eu
criei o meu canal no YouTube primeiro para divulgar o meu trabalho como maquiadora. Para conseguir... Que já era esse canal que você tem hoje, Ana Book. Isso. Aí no começo era de maquiagem o canal para eu divulgar, para eu conseguir Deve estar lá até hoje os vídeos antigos, então provavelmente. Tem bastante. Acho que hoje o canal tem 6 anos e os 2 primeiros anos foi sobre maquiagem. Tá. Aí ao mesmo tempo que eu ia postando os vídeos, eu comecei a mostrar um pouquinho mais da minha rotina, de economia e tal, e aí o pessoal foi gostando mais disso. Tá. E aí o canal virou sobre minimalismo, sobre economia doméstica. E daí a gente conseguiu uma renda extra a partir do YouTube, até chegar no momento que ele virou a minha profissão Principal, assim. principal. Mas demorou um tempinho até o YouTube dar uma grana legal? Demorou. Tem gente que consegue ganhar dinheiro com o YouTube em 6 meses. Eu levei mais de 3 anos. E persistindo ali, né? Persistindo, postava 3, 4 vídeos por semana. E o meu marido, enquanto ele fazia faculdade, ele utilizava o tempo livre dele lá dentro da faculdade, entre uma aula e outra, e editava os meus vídeos. Lá. Boa. E aí a gente ia postando, gravava de madrugada, à noite, quando tinha tempo, e assim ia conciliando os dois. Da hora. Não, e é legal você falar disso, né, da renda extra. Talvez a pessoa chegue e fale assim, né? Não é que nem o meu caso. Eu falo, né, que antes de eu ter o canal, eu nunca tive um salário ali que me dava uma renda líquida ali de mais de 3 mil. Aí o meu vídeo, né, eu fiz um vídeo que foi o que deu origem ao meu canal, ele chama Como Quitar Seu Financiamento de 30 anos em 3 anos. Aí eu mostrei e já falei pra galera, porque a gente vai entrar nesse ponto aqui. As pessoas acham que nós, youtubers, eu posso pegar o meu caso e o teu, a gente só começou a viver bem depois que o vídeo bombou. E isso é uma grande mentira. Porque é o que eu sempre falo, uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você estar todo cagado. Não é a mesma coisa. Exatamente. Eu sempre fui pobre e nunca fui cagado na vida. Nunca tive dívida. Minha primeira dívida foi quando eu financiei o meu apartamento. Sim. E sempre tendo um salário pequeno, já casado, com casa para sustentar. E aí a pessoa chega e fala assim, pô, Duda, é impossível você ter quitado 70% do seu apartamento se o seu salário era 3 mil. Meu salário era 3 mil. O que eu me matava para ganhar mais do que o meu salário são outros 500, Exatamente. né? Então, você, por exemplo, fazia maquiagem. Sim. E essa é uma dica que eu já dei num vídeo meu sobre renda extra. É uma opção legal. A pessoa pode aprender ali e ganhar uma grana. Sim. Às vezes é um trampo de sábado, por exemplo, que você faz um tempo e ganha uma graninha legal. Então, no meu caso e no da Ana, a gente tinha o nosso trabalho, não pagava um salário bom, não, mas vai ralar de fim de semana, vai ralar de sábado, vai fazer um monte de outras coisas. Dando aula particular, tocando em banda de casamento, editando vídeo, eu mais do que dobrava o valor do meu salário, mesmo tendo um salário pequeno. Sim. Né? Então, tem esse ponto que às vezes a pessoa acha que é impossível você viver bem. Só que a gente faz renda extra, que é uma coisa que a gente sempre aconselha, né? Você já fez alguma outra coisa além de maquiagem ou esse era um negócio que você sempre curtiu mesmo? Então, eu sempre fui para esse lado de maquiagem, mas como eu trabalhava numa loja de roupas, e nessa loja só vendia roupas, né? E o pessoal ia comprar roupa para evento e tudo mais e precisava de acessórios. Então eu fazia bijuterias também e colocava a vender lá. Tinha um cantinho lá da loja que a moça deixava eu colocar lá. Daí eu colocava brinco, colar que eu fazia. Colava as pedrinhas por pedrinhas lá de brilho. E aí vendia também. Isso era uma outra forma que eu conseguia fazer mais um pouquinho de renda extra. Assim. Boa, boa. E como que vocês vieram para São Paulo? Depois seu marido ele se formou lá em Foz? Então, ele não se formou. Aí que tá. Porque daí o nosso negócio no YouTube começou a crescer bastante e ele tava no último ano de engenharia. Caramba, meu. E aí ele falou, não, eu não me vejo trabalhando com isso, eu quero me dedicar também ao YouTube. Daí ele criou um canal pra ele, ele faz receitas fitness também no Instagram. Ah, é? E aí, agora inclusive vai competir, ele é bodybuilder. Sério? Caramba, meu. Então mudou, assim, ele falou, não me via mais fazendo engenharia e ele acabou largando no último ano. E hoje ele ainda te ajuda na edição dos vídeos ou hoje você tem uma equipe, alguém que faz os vídeos que você posta e tal? Então, hoje a gente tem um editor e aí o meu marido ele fica só com a revisão do vídeo. Tá. E aí, no teu canal hoje, você posta vídeo de quanto em quanto tempo? Que você tem o Instagram também, né? Tá. A gente posta de 3 a 4 vídeos por semana no canal, é bastante. Boa. E aí o Instagram também, você posta uns videozinhos, alguma coisa? Sim, Reels, aí Stories lá também todo dia. Tá. E é verdade que mesmo ganhando pouco, você conseguiu fazer milagre lá? Você conseguia
pagar suas contas, você conseguiu comprar sua casa. Qual que é o segredo para isso? Foi o minimalismo que mudou a sua vida mesmo? Foi, porque eu comecei a ver o que de fato era essencial. E nisso, a gente, no início, né, do minimalismo ali, quando eu comecei, eu resolvi tirar tudo. Então, por exemplo, no supermercado, a gente gastava em torno aí de 200 a 250 reais por mês. E nisso era só o básico. Sim. E aí no supermercado a gente também não comprava nada de besteira, a gente vivia com o básico, era ovo, frango e arroz, só. Não comprava nem um suco Tang pra tomar, entendeu? Tá. E aí, inclusive viralizou nesses últimos dias, né, um vídeo do primo rico falando que dava pra sobreviver com 250 reais por mês, e o pessoal ficou indignado, né? Aquele vídeo antigo, eu falei, gente, mas dava, eu vivia daquele jeito. Eu fiz um vídeo de resposta lá falando, dependendo da forma com que você vive, e aquele vídeo que ele fez, se não me engano, é de 2019. Sim. Que é de alguns anos atrás, então não foge tanto da realidade. Tem um vídeo sobre isso no canal. Era na época que eu vivia, e inclusive no meu canal eu gravei vários vídeos indo no supermercado e gastando 200, 250 reais por mês, que era o valor que a gente tinha disponível. E você sabe o que é fogo, né? O problema é assim, a pessoa pobre que quer mudar de vida, ela normalmente quer mudar de vida sem ter que abrir mão de nada. Sim. Então, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo falando quanto gastar com carne. Aí eu falei lá, sei lá, você tem que gastar 100 gramas de carne por refeição. O quê? 100 gramas? Meu marido come 250. Tá bom, então come aí, bicho. Come que não javali e continua pobre o resto da vida. Porque a pessoa não quer abrir mão de nada, né? Sim. E é difícil porque a gente tá falando uma coisa pra pobre e o pobre ele tem uma realidade diferente, que... Poxa, eu gostaria que você gastasse R$1.000 no mercado, só que se você é pobre e não dá, vai ter que cortar algumas coisas. E entra nisso, né? Exatamente. De a gente ter algumas mudanças. Então, fica ligado com isso, galera. A gente já vai falar, a gente falou aqui sobre prioridades, né? Que a gente vai comentar também. Então, antes de a gente entrar na parte de minimalismo, eu quero soltar aqui o Dica de Graça, porque o meu primo Eugênio vai dar uma dica muito boa sobre esse assunto. Solta aí, pobrezito! Agora! Oi pessoal, Eugênio por aqui e hoje eu quero trazer a seguinte